Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar mais um dia bem informados? Prepara o café, pega ele na mão e vamos juntos conferir os assuntos dessa quarta-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 27 de setembro. Rosa Weber comanda hoje a última sessão como presidente do STF antes de sua aposentadoria. Receita notifica quase 400 mil micro e pequenos empreendedores individuais. Quem não se regularizar será excluído do Simples por inadimplência. Nos destaques internacionais, pelo menos 100 pessoas morrem e 150 ficam feridas em um incêndio durante uma festa de casamento no Iraque. E a gente fala também sobre a retomada do velho normal. Pois é, empresas estão voltando ao modelo presencial de trabalho em busca de mais produtividade. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, comanda hoje a última sessão como presidente da Corte Suprema. O novo presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, toma posse na quinta-feira junto ao vice-presidente Edson Fachin. Vamos ver. Na sessão, a previsão é que os ministros retomem o julgamento da tese para aplicação da decisão que invalidou o uso do marco temporal nas áreas indígenas. Também está prevista uma homenagem à ministra Rosa Weber. O novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, toma posse nesta quinta-feira e, com ele, o vice-presidente Edson Fachin. Weber vai se aposentar na próxima segunda-feira, após quase 12 anos de atuação na Corte, marcada pelo comando do tribunal no último ano e pela relatoria de processos com impacto social. O ato de aposentadoria compulsória atende a uma determinação da Constituição e deve ser publicado oficialmente no dia 2 de outubro, dia do aniversário de 75 anos. No tribunal, a ministra vai atuar até o dia 1º de outubro. Na prática, ela pode apresentar votos em processos na sessão do plenário virtual, que começa no dia 29 de setembro. Estes votos vão ser preservados, mesmo que os julgamentos sejam adiados. Com isso, seu sucessor não vota nestes casos. Rosa Weber é a primeira mulher que, na condição de magistrada de carreira, ingressou no Supremo Tribunal Federal em toda a sua história. E o presidente brasileiro recebeu nesta terça-feira o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Quem fala mais sobre esse assunto é a repórter Jaqueline Fonseca. O encontro entre Lula e Tony Blair foi realizado no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro e o ex-ministro do Reino Unido conversaram sobre geopolítica, sustentabilidade e mudanças na governança global. Segundo o Palácio do Planalto, Tony Blair parabenizou Lula pela volta à presidência da República e pela parceria com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para a promoção do trabalho decente. Blair também parabenizou Lula pela presidência do G20 e pela realização da COP no Pará, destacando que são oportunidades ímpares para discutir agendas ligadas à sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Pelas redes sociais, Lula disse que tem muito respeito e é muito agradecido aos líderes mundiais que apoiaram o Brasil nos primeiros mandatos de Lula. E agora a gente muda de assunto para falar que a Receita Federal notificou mais de 390 mil microempreendedores individuais para que eles regularizem suas dívidas. Afinal de contas, quem não se regularizar deve ser excluído do Simples. Os 393.678 MEIs inadimplentes notificados pela Receita Federal devem um total de 2 bilhões e 250 milhões de reais. Mas os contribuintes ainda podem regularizar a situação para não serem excluídos do Simples Nacional. Para isso, a Receita alerta que os microempreendedores individuais devem regularizar a totalidade dos seus débitos no prazo de 30 dias a contar da data de ciência do termo de exclusão. O pagamento das dívidas pode ser feito à vista ou por parcelamento. O termo de exclusão e o relatório de pendências foram encaminhados entre os dias 11 e 14 de setembro aos MEIs que têm débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os documentos enviados podem ser acessados tanto pelo CIMEI, do portal do Simples Nacional, ou pelo portal ECAC, do site da Receita Federal do Brasil, mediante código de acesso específico ou via gov.br.
Mesmo que os devedores não tenham recebido termos de exclusão, é necessário que o MEI regularize suas dívidas para que não seja excluído do Simples Nacional. A consulta sobre as pendências pode ser feita por meio do PGMEI, no CIMEI ou pelo aplicativo MEI. Na pandemia, quase 27 milhões de brasileiros abriram contas em bancos. O pagamento do auxílio emergencial e a popularização do Pix ajudam a explicar esse crescimento. Em 2 anos e meio de pandemia, houve uma revolução no ambiente bancário brasileiro. 26 milhões e 900 mil novos CPFs ingressaram no Sistema Financeiro Nacional. O número representa um avanço de 16,26% nos dados de novos relacionamentos. Com isso, o total passou de 165 milhões e 600 mil para 192 milhões e 200 mil clientes. Esse é o maior avanço de toda a série histórica do levantamento, disponibilizado pelo Banco Central desde 2006. Na análise mensal, a maior alta de 2,5% foi apurada em abril de 2020, quando 4 milhões e 200 passaram a fazer parte do sistema bancário. O benefício pago às populações mais carentes criou contas poupança na Caixa Econômica Federal, para permitir a disponibilização dos recursos que poderiam ser usados para transações digitais, como transferências e pagamentos de contas. O Banco Central avalia que a distribuição do auxílio emergencial para limitar os impactos financeiros causados pela crise sanitária acelerou a inclusão financeira no Brasil. O Pix, ferramenta de pagamento instantâneo lançada pelo Banco Central em novembro de 2020, também é visto como determinante para a inclusão de brasileiros no sistema financeiro nos últimos anos. A Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 3 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. 2 prisões foram efetivadas em São Paulo contra pessoas que já haviam aparecido em fases anteriores da operação. Um dos presos pela Polícia Federal é um homem que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e chegou a fazer uma transmissão de vídeo. A outra pessoa presa é uma mulher encontrada pelos policiais federais dentro do Congresso Nacional e acusada de esconder provas e atrapalhar as investigações. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos também em outros 3 estados: Paraná, Minas Gerais e Goiás. A operação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido cometidos durante o 8 de janeiro. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, porque 86% dos brasileiros acreditam que o projeto de implantação de uma tirolesa no Morro do Pão de Açúcar vai aumentar o turismo na cidade. O tema tem gerado polêmica e a conclusão é de um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. A instalação de uma tirolesa com extensão de 770 metros, ligando os morros da Urca e do Pão de Açúcar na Zona Sul, tem dado o que falar entre turistas e moradores da área. O levantamento feito pelo Datafolha com mais de 2.000 pessoas indica que 86% da população brasileira acredita que a atração irá aumentar o turismo no Rio. Para a maioria dos entrevistados, a tirolesa pode ajudar a incrementar a imagem do Brasil como local turístico de qualidade internacional, além de aumentar as chances de receber mais visitantes, beneficiando o mercado do turismo. Apesar da pesquisa apontar números positivos em relação à presença de turistas na cidade, a construção da tirolesa ainda não é uma certeza. Alguns ambientalistas consideram a obra um atentado à paisagem, com potencial para causar danos à rocha e alteração nas vias de escalada, clássicas do local há décadas. A obra segue embargada pela Justiça Federal desde junho, após suspeitas de perfurações irregulares na rocha. Além disso, caso as denúncias sobre
sobre uma suposta intervenção ilegal no local sejam confirmadas, o Pão de Açúcar pode perder o título de Patrimônio Mundial, honraria concedida pela Unesco em 2012. O Instituto Datafolha entrevistou de forma presencial 2.011 pessoas com idade superior a 16 anos, em 112 cidades diferentes, entre os dias 7 e 11 de agosto. O Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar um novo ciclone nesta quarta-feira. O estado decretou um duplo alerta. Vamos ver. O Rio Grande do Sul ainda sofre os efeitos de uma frente fria que trouxe temporais insistentes desde o fim de semana em diversas regiões. O estado, que ainda contabiliza mortes e prejuízos no Vale do Taquari, está com 2 alertas simultâneos do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Um laranja para o perigo de tempestade e outro vermelho, indicando grande perigo de acúmulo de chuva. O alerta vermelho abrange 78 municípios, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, parte da Serra e do litoral norte. A previsão é de que a chuva deixe o Rio Grande do Sul na quinta e retorne em volumes menores no sábado. Em Porto Alegre, o mês de setembro foi o mais chuvoso desde que é feita a medição em 1916. O acúmulo de 413,8 milímetros de chuva é o maior da história. Superou, inclusive, as marcas históricas da enchente de 1941, quando choveu 386 milímetros em abril e 405 em maio. Chuva no Rio Grande do Sul, seca extrema no Amazonas. Literalmente estamos enfrentando na pele os efeitos do aquecimento global. Nunca se falou tanto sobre esse assunto. Estações estão chegando fora de época, como a gente viu, a alteração do regime das chuvas, inundações. Dados recentes atentaram para o gelo marinho da Antártica, que nunca esteve tão reduzido num final de inverno. O gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo desde 1979, quando começaram os registros. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no hemisfério sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela, mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. E olha só, ainda que Rússia, China, Estados Unidos e Japão sejam apontados como os maiores responsáveis pelo aquecimento global, todos precisamos fazer a nossa parte, evitando o desperdício de alimentos, buscando alternativas para o transporte, o consumo consciente. Fica então a mensagem: precisamos proteger o meio ambiente e isso está sim nas mãos de cada um de nós. E veja a seguir, pelo menos 100 pessoas morrem e 150 ficam feridas em incêndio durante festa de casamento no Iraque. E ainda, empresas estão voltando ao modelo de trabalho presencial em busca de mais produtividade. Os detalhes a gente te conta depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos agora com os destaques internacionais dessa quarta-feira. Agora a gente fala sobre uma tragédia que aconteceu no Iraque. Pelo menos 100 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas de uma pequena cidade do norte do país. Segundo a agência de imprensa oficial iraquiana INA, os serviços médicos da província de Nínive registraram mais de 150 feridos no incêndio ocorrido em um salão de festas em Randânia. Esses números ainda são preliminares.
uma multidão se aglomerou diante das portas abertas de um caminhão frigorífico que transportava os corpos. Em um comunicado, os serviços de defesa civil informaram sobre a presença de painéis pré-fabricados altamente inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança no local onde ocorreu a tragédia. As informações preliminares indicam que fogos de artifício foram usados durante o casamento, o que provocou um incêndio na sala, destacou o comunicado. E mais de 28 mil pessoas deixaram a região de Nagorno-Karabakh e fugiram para a Armênia desde a ofensiva relâmpago realizada pelo governo na semana passada. Pelo menos 68 pessoas morreram e 105 ainda estão desaparecidas após a explosão em um depósito de combustível. O governo separatista de Nagorno-Karabakh atualizou nesta terça-feira para pelo menos 68 mortes confirmadas na explosão de um depósito de combustível na véspera. O último balanço aponta mais de 290 feridos e 105 desaparecidos no incidente. A tragédia ocorre no momento em que milhares de pessoas fugiam da área após a ofensiva relâmpago vitoriosa do Azerbaijão neste território separatista no Cáucaso. Segundo autoridades de Yerevan, mais de 28 mil pessoas procedentes da região já estão em território armênio. Na única rota terrestre de saída em direção à Armênia, o corredor de Lachin, centenas de veículos aguardavam para cruzar a fronteira. Os civis iniciaram uma campanha de fuga, apesar das promessas do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, de que garantirá os direitos aos armênios que optarem por permanecer no enclave. Yerevan, por sua vez, denunciou planos de limpeza étnica por parte de Baku. Armênia e Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas, travaram duas guerras nas últimas 3 décadas pelo controle de Nagorno-Karabakh. A primeira entre 1988 e 1994 e a segunda em 2020. Na semana passada, uma operação de 24 horas deixou pelo menos 200 mortos e levou os separatistas a se renderem e negociarem o controle da região para Baku. Enquanto no Brasil, de acordo com dados da PNAD contínua, 21,1% dos imóveis são alugados na Alemanha. Segundo a pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica em Munique, metade da população não tem casa própria. A alta da inflação no país fez com que o setor imobiliário passasse por problemas de financiamento. 1 a cada 5 imobiliárias alemãs diz ter cancelado projetos no mês de agosto. Durante anos, o setor imobiliário se beneficiou de baixas taxas de juros, mas para lidar com a inflação, o Banco Central Europeu teve que aumentar as taxas drasticamente, ao que se soma o alto custo dos materiais de construção devido à pandemia de coronavírus e à guerra na Ucrânia. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica em Munique, 1 em cada 5 imobiliárias disse ter cancelado projetos em agosto e cerca de 12% delas tiveram problemas de financiamento. O setor está em mau estado. As pessoas estão desesperadas por casas e também precisamos de casas para trabalhadores estrangeiros qualificados. Esperamos um pacote de medidas abrangentes e, acima de tudo, um chanceler que tome uma decisão clara entre os ministérios responsáveis pela construção na Alemanha sobre como podemos melhorar a habitação. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz apresentou um plano para revitalizar o setor, através de empréstimos públicos para as famílias, cortes de impostos para construtores, milhões de euros para construir habitações sociais e mecanismos de apoio para converter blocos de escritórios em residências. A situação ameaça piorar à medida que os preços dos aluguéis disparam. E em um país onde metade da população não tem casa própria e com inflação acima de 6%, o poder de compra das famílias pode afundar ainda mais. Vocês lembram da época que o trabalho remoto estava em alta? Quando ele ganhou força na pandemia, sendo considerado o novo normal do mundo corporativo? Pois é, mas hoje o movimento perdeu força e cada vez mais as empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios. Pois é, o repórter Leonardo Félix preparou para a gente uma reportagem sobre a volta do velho normal. Vamos ver. O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos 6 meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local 2 dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência.
Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive, nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa. Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório. Para Andréa Deis, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, né, o nosso país ele vem de uma cultura de engenho, de controle, né, pensando pelo lado da administração. Nós precisamos controlar e controlando eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem, e aí sim elas são capazes de te entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, então eu preciso ter esse ajustamento desses controles, o redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo, e não necessariamente voltar ao tempo, eu preciso encaixar, né, ajustar um novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer é uma necessidade da geração Z ou da geração Y, é uma necessidade de trabalhadores atuais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!